Meu nome é Norberto. Essa história foi contada pelo meu avô, que descanse em paz. Foi algo aterrorizante que aconteceu com ele e seu amigo enquanto ele dirigia seu caminhão pelas estradas do México. Isso aconteceu há muito tempo, há muitos anos. E ele sempre contava essa história em cada reunião de família. Ele disse que vinha com um amigo conversando. Já era noite, embora ele não se lembre da hora exata. Mas a estrada estava escura e, de repente, eles entraram em um trecho onde chovia muito forte. O que lhes pareceu estranho, porque sempre se informavam das condições climáticas antes de pegar a estrada e não havia previsão naquela região. Por conta da chuva, eles vinham devagar e com muita cautela. Meu avô conta que, do nada, o amigo dele começou a ficar sério. Vinha rindo e conversando sem parar, mas de repente sua cara mudou e ele começou a falar para meu avô que ele tinha que ir ao banheiro. Que ele deveria parar em algum lugar na beira da estrada para ele descer e fazer seus negócios. Meu avô disse a ele que isso era impossível, porque estavam em uma área onde só haviam morros nas laterais. Não havia onde parar e também a chuva era muito intensa para ele descer naquelas condições, aumentando o perigo de sofrerem um acidente na estrada. Meu avô disse para ele esperar um pouco, pois eles estavam saindo daquela área e a chuva já havia se acalmado um tanto. No entanto, o amigo dele foi muito insistente. Ele estava desesperado para que meu avô parasse o caminhão. Ele disse para ele que não aguentava mais, que ele tinha que parar em qualquer lugar naquele exato momento. Meu avô já estava irritado com tanta insistência, parecia que seu amigo não entendia o perigo que isso implicava. Embora meu avô fosse uma pessoa calma, já estava se sentindo um tanto incomodado ao ver a insistência do amigo, que não sabia por que do nada tinha ficado assim. Ele disse que quando saíram daquela área não chovia mais, e meu avô saiu da estrada, estacionou no mato para que agora seu amigo pudesse ir ao banheiro. Meu avô ficou muito surpreso quando seu amigo lhe disse que precisava que ele fosse junto. Meu avô brincou com ele, dizendo que iria deixá-lo ali, mas quando viu a cara preocupada do amigo, decidiu sair com ele. O rapaz o puxou para longe do caminhão e disse que tinha mais alguém na cabine, que ficava olhando para ele o tempo todo pelo retrovisor, que estava logo atrás do meu avô, por isso ele não conseguia vê-lo. Ele acrescentou que tinha olhos grandes e um sorriso muito branco e grande, que os observava o tempo todo. Meu avô, totalmente incrédulo, simplesmente riu na frente dele e voltou para o caminhão, pensando que o amigo estava apenas brincando com ele. Quando meu avô voltou para a frente do caminhão, ali na escada para subir o passageiro tinha pegadas de lama. Meu avô disse que foi como se um galo enorme tivesse saído do caminhão, porque era isso que se pareciam as pegadas. Quando ele entrou no caminhão, verificou a cabine, acendeu a luz, e a única coisa que encontrou foi algo que parecia cinza espalhada por toda a cama. Algo que ele não conseguiu explicar, porque quando começaram a viagem estava tudo muito limpo, e o lençol branco como sempre. Ele disse ao rapaz que agora poderia subir, que não havia ninguém ali. Ele mostrou as pegadas e as cinzas espalhadas naquele lugar. Os dois ficaram com medo, mas continuaram a viagem, e quando chegaram ao destino já de madrugada, o amigo dele, que também usava o caminhão de vez em quando, disse que talvez ele soubesse do porquê aquele acontecido. Ele disse que havia algo que ele não havia contado, que na semana passada, quando meu avô lhe emprestou o caminhão, ele pegou uma mulher da vida. Não preciso dizer o que eles fizeram. No entanto, depois de fazer o que lhes cabiam, o amigo do meu avô foi deixá-la onde a pegou, e ela acabou por pedir uma quantia muito grande em dinheiro e o homem não quis pagar. Nisso ela o ameaçou, dizendo-lhe que algo muito ruim iria acontecer com ele, mas ele não acreditou. Meu avô ficou muito desconcertado, por um lado irritado com o que o amigo dele havia feito dentro de seu caminhão. Por outro lado, ele não sabia se acreditava nessas coisas, embora também não conseguisse encontrar uma explicação para o que havia acontecido com eles naquela noite. Talvez a mulher fosse uma bruxa e pensasse que o caminhão pertencia ao amigo do meu avô, fazendo algo maligno para ele. O fato é que meu avô ainda assim falou com um padre, que abençoou o caminhão e nada aconteceu no veículo novamente. No entanto, seu amigo relatou ter presenciado acontecimentos estranhos em sua casa. Ele avistava figuras sombrias e aterrorizantes, experimentava repentinos arrepios pelo corpo que persistiam e em algumas noites despertava subitamente, dominado por um medo indescritível.
Os acontecimentos tomaram um rumo sombrio 2 meses depois. O amigo de meu avô adoeceu gravemente e, em poucos dias, veio a falecer abruptamente de parada cardíaca. Não afirmo que a mulher ou bruxa foi a causa desse infortúnio, porém a coincidência é muito estranha. Na época ele tinha 50 anos e desfrutava de excelente saúde, o que torna esse desfecho ainda mais misterioso. A interpretação fica a critério pessoal. Esta é a história de meu avô. Agradeço pela atenção. Olá a todos! Quero compartilhar com vocês essa experiência macabra que presenciei há alguns anos. Por conta disso, sofro constantemente de pesadelos. Meu nome é Ginaldo e sou caminhoneiro. Transporto móveis para diversas cidades e este é o meu trabalho há mais de 15 anos, pelo qual tenho muito amor. É verdade que inúmeras coisas aconteceram comigo nesta longa jornada, sejam boas ou ruins, mas devo dizer que isso foi de longe a pior. Trabalho de dia e de noite porque não tenho um horário fixo. Aquela noite eu dirigia normalmente por uma rodovia no norte do país. Ainda faltavam algumas horas para chegar ao meu destino e fazer a entrega. E como estava chovendo, houve um acidente muito grave que obrigou todos nós a esperar ou desviar da estrada. A estrada estava totalmente obstruída por um caminhão e 2 carros e era preciso esperar a chegada dos guinchos. Minha entrega tinha que ser entregue com urgência, então não podia esperar até que liberassem a estrada novamente. Dei meia volta e voltei pela estrada por onde vim. Havia um caminho que me levava pela mesma pista, mas muito mais à frente do acidente. Fazia muitos anos que não passava por ali, mas tinha certeza que ainda existia. Era uma estrada de terra entre as montanhas. Claro que teria que ir mais devagar, pois chuva e terra não é uma combinação muito boa para dirigir. No entanto, seria muito mais rápido do que esperar a estrada reabrir. De qualquer forma, dirigi até aquela estrada e entrei nas montanhas. O caminhão estava balançando porque havia muitos buracos naquela estrada e a chuva piorava a cada minuto. Tudo estava escuro. A área se iluminava por alguns segundos quando havia algum raio, mas quando não, só conseguia ver o que as luzes do meu caminhão estavam iluminando à frente. Ninguém vinha atrás. Eu estava completamente sozinho naquela montanha desolada e escura, e o pior estava para acontecer. Um relâmpago muito grande iluminou todo o céu. Durou cerca de 3 segundos, e naquele exato momento pude notar uma figura muito alta, correndo na mesma direção por onde eu estava indo, a poucos metros de distância, me observando. Eu estava completamente assustado e com os cabelos em pé. Tentei ver o que era, mas quando o raio passou e tudo ficou escuro novamente, não consegui mais ver absolutamente nada. Meu coração batia tão rápido que eu sentia que estava saindo do meu peito. Olhei para todos os lados, mas a escuridão era imensa, aumentando ainda mais com a forte chuva que começou a cair. Meu caminhão não me deixava ver muita coisa, até que novamente um relâmpago iluminou a montanha, mas aquela figura não estava mais lá. Comecei a desacelerar ainda mais porque me sentia em perigo naquela chuva e não sabia o que fazer. Logo, em questão de segundos, aquela coisa já estava na frente do caminhão, parada no meio daquela estrada deserta, esticando o pescoço para frente como se estivesse em estado de alerta, olhando para mim. Essa coisa aparentava não ter olhos. Seu corpo estava coberto por uma longa capa preta. A única coisa que pude notar foi aquele olhar sombrio e aqueles buracos onde deveria estar o nariz. Era uma coisa tão aterrorizante que emanava uma energia negativa e sombria que não consigo explicar para vocês. Sem pensar 2 vezes, lutando contra a chuva e a estrada, me virei o melhor que pude para voltar, passando meu caminhão por cima das plantações ali, já que não tinha outro jeito de virar com a carga que eu carregava. Foi nesse momento que senti como se algo batesse na traseira do caminhão com força. Eram golpes enormes, como algo metálico, porque eram incrivelmente barulhentos. Eu dirigi tão rápido quanto as rodas na lama me permitiam, e todos esses golpes não pararam de ser ouvidos até que cheguei novamente à estrada de antes. Foi aí que tudo acabou, ou assim pensei. Assustado e trêmulo, peguei meu celular e liguei para meu irmão, que também é caminhoneiro. Coloquei no viva-voz e fiquei contando tudo o que tinha acontecido comigo.
Tinha que me desabafar com alguém e me sentir acompanhado, mesmo que fosse pelo telefone. Primeiro de tudo, tentei me acalmar e então ele me perguntou onde isso tinha acontecido. Eu, claro, respondi com o nome daquele caminho. A primeira coisa que ele me disse foi: Não, por que você foi por ali? Eu respondi: Eu já te falei, tive que pegar um atalho por causa do acidente. Ele me disse muito irritado: Aquela área está cheia de bandidos, seitas e tudo o que você pode imaginar de ruim. Pertence a um grupo criminoso que não perdoa ninguém. Aquele lugar é muito perigoso, nunca mais vá lá, porque algo muito horrível pode acontecer com você. Fiquei completamente surpreso e assustado ao ouvir isso. Tive vontade de chorar, mas segurei até desligar o telefone. Até o amanhecer, durante todo o trajeto, fui com aquela sensação terrível de medo e angústia e estacionei em um posto de gasolina para retomar o fôlego. Quando saí do caminhão e me atrevi a ver a parte de trás, tive vontade de desmaiar depois de ver ela completamente amassada, mas isso estava longe de ser o pior. Quando abri as portas e verifiquei a entrega, vi que a maior parte dos móveis de madeira estava com uma infestação de cupins. Os móveis já estavam em péssimo estado, havia cupim para todo lado. Como isso pode ter acontecido se o caminhão estava em perfeitas condições e limpo quando saí do meu destino? Suponho que a resposta seja óbvia. Entrei no lugar errado e estava pagando as consequências. Porém, foi isso que menos me preocupou nos dias seguintes. Vários dias depois desse fato, tive muitas tonturas, também febre e dores de estômago, mas acima de tudo, uma inexplicável pressão constante no meu peito. O médico ficou muito surpreso, pois nada foi detectado nos exames. Ele não sabia o que estava me causando tanto desconforto, até que meu irmão, o mesmo daquela noite, recomendou que eu fosse à igreja e me aspergisse com água benta, porque nenhum remédio poderia me curar, segundo ele. E de fato, depois de ir à igreja e me aspergir com água benta, consegui me livrar daquela sensação horrível. Aprendi a lição, continuei no meu trabalho porque nada me faria desistir, mas nunca entrei em lugares onde não deveria. Não saio mais da minha rota indicada por nenhum motivo, e tudo tem estado muito tranquilo ultimamente. É aqui que termina a minha história. Espero que pelo menos tudo o que vivi seja de alguma utilidade. Olá, meu nome é Luan e quero compartilhar minha anedota com todos vocês. Embora tenha sido algo que tive que testemunhar e ver com meus próprios olhos, essa história não aconteceu diretamente comigo. Entretanto, desde aquele dia vivo com terror de que alguém possa fazer algo semelhante para mim. Transporto frutas em meu caminhão do centro do meu país para os Estados Unidos, por isso passo quase todo o tempo viajando. Estou neste negócio há 8 anos e mesmo que de repente você encontre algumas coisas incomuns nas estradas, isso supera em muito tudo que eu já vi. Lembro-me perfeitamente daquela noite. Eu estava dirigindo em uma estrada muito estreita de mão dupla, então ia bem devagar por precaução. Estava muito escuro, mas de repente vi uma luz forte ao longe, que à medida que me aproximava ficava cada vez maior, até que finalmente me aproximei alguns metros e vi que era um carro que estava pegando fogo. Na minha frente estava um carro parado. Creio que tinha medo de passar pelo carro e ele explodir. Liguei imediatamente para a emergência, mas me disseram que demoraria pelo menos 1 hora para chegar, já que o trecho em que estávamos ficava no meio do nada, muito longe da cidade mais próxima. O carro na minha frente se atreveu a dar a volta no carro em chamas e recuou, porém não consegui. Era mais perigoso para mim, já que eu estava dirigindo um caminhão reboque duplo muito grande. Não podia arriscar, então decidi esperar. E nisso, enquanto olho o carro indo embora, vejo como algumas pessoas vêm correndo até meu caminhão. Era uma família, era uma mulher, um homem e uma criança de uns 12 anos no máximo. A mulher veio chorando, então presumi que eles eram os donos do carro pegando fogo. Abaixei a janela e eles me pediram ajuda. Disseram-me para ligar para a emergência, já que seus telefones haviam ficado dentro do carro. Disseram também que o carro começou a pegar fogo do nada, em questão de segundos. Resolvi descer do meu caminhão para poder ficar com eles enquanto a polícia e os bombeiros chegavam. Claro, eu falei para eles que já estavam a caminho e tentei acalmá-los.
Ofereci água para o menino, que parecia muito agitado. Não sei se foi por causa do susto ou da adrenalina, mas ele aceitou imediatamente. Ofereci à senhora que entrasse no caminhão caso ela quisesse descansar com o filho, enquanto o senhor e eu esperávamos as autoridades lá embaixo, alertando os outros carros. Ela aceitou e, junto do filho, ela se sentou no banco do motorista. Ela parecia nervosa e pedi para que se sentasse no banco do passageiro para que ficasse mais confortáveis. Ali estava para acontecer a coisa mais assustadora que já presenciei em toda a minha vida. Eu estava conversando com o homem e ele estava de costas para o carro em chamas. Claro que estávamos longe do veículo, mas perto o suficiente para ver o que vi. De repente notei na traseira do carro em chamas uma pessoa sentada, virando-se para nós e sorrindo. Era alguém completamente preto, como uma sombra, e a única coisa que mais se destacou foi seu sorriso macabro. Ele simplesmente estava ali, sentado entre as chamas. Fiquei atordoado. O homem notou minha cara de terror olhando fixamente para seu carro. Então ele decidiu se virar. Enquanto ele cobria o rosto com as mãos, o homem começou a chorar e a gritar incontrolavelmente quando ele viu aquela figura. Saí do transe quando o ouvi e o vi assim. Perguntei o que estava acontecendo enquanto tocava seu ombro. Lembrei da esposa dele no meu caminhão e a vi também chorando, abraçada com seu filho. Tive que olhar novamente para o carro para ver se o que eu estava vendo era real, mas quando olhei, aquela figura não estava mais lá. Fiquei perguntando sem parar para aquele pobre homem o que estava acontecendo com ele, do porquê ele de repente começou a chorar daquele jeito. E ele me respondeu com seus olhos marejados e um olhar perplexo. Você viu também, né? Eu soube imediatamente a que ele estava se referindo, mas ainda assim perguntei a ele e ele respondeu. Aquele maldito que nos olha do carro. Minha ex-mulher me avisou que iria fazer bruxaria para mim e que aquele demônio não me deixaria em paz até acabar comigo. Ele me disse isso entre lágrimas, com a voz trêmula, ao que eu não sabia o que responder, já que até aquele dia não acreditava nessas coisas. Ele me deixou sem palavras e eu não disse absolutamente nada, apenas dei-lhe um abraço seguido de um tapinha em suas costas. Coitado daquele homem. Eu me lembro disso como se fosse hoje, e ainda me dá a mesma sensação ruim. Vários minutos depois, os bombeiros chegaram, apagaram o fogo, e enquanto faziam isso, o homem ficou muito mais calmo. E de repente, do nada, como se quisesse desabafar com alguém, ele me disse: ele está me seguindo há meses e me aparece em todos os lugares. É um homem de chapéu e com uma cara horrível. Por causa dele, várias tragédias já aconteceram comigo. Depois disso, o senhor levantou um pouco a camisa e vi que ele estava com um ferimento grande, mal cicatrizado. Ele me contou que havia sofrido um grave acidente de trabalho e que muitas outras coisas assim estavam acontecendo com ele consecutivamente. Perguntei-lhe se já havia tentado orar, ir na igreja, ao que ele respondeu que sim, que já havia tentado fazer muitas coisas para se libertar daquele demônio que o perseguia, mas parecia que isso somente o deixava cada vez mais perto de alcançar seu objetivo, de acabar com sua vida. Ele também me contou que sua esposa sabia da existência desse demônio, mas não queriam contar nada ao filho para não assustá-lo. Enquanto conversávamos, as autoridades vieram fazer perguntas protocolares e eles ficariam encarregados de levá-los para a cidade, então não pude fazer mais nada por ele. Só recomendei que ele continuasse indo à igreja, que abençoasse a casa dele, que sempre carregasse água benta e alguma imagem de Deus para se proteger. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas foi o que minha avó ensinou a mim e aos meus primos quando éramos crianças. Depois disso tive que me retirar e não ouvi mais nada sobre eles. Espero muito que ele tenha conseguido se livrar daquele demônio que o acompanhava há todo esse tempo e que ele esteja bem e em paz com sua família. Hoje só fico pensando que devemos ter muito cuidado com quem interagimos, porque pelo que ele me contou, foi a ex dele que fez esse trabalho. Olá a todos! Essa história que vou contar aconteceu comigo anos atrás, quando eu ainda morava nos Estados Unidos. Eu trabalhava toda semana em meu caminhão, indo de estado em estado, o que eu gostava muito porque conhecia lugares que nunca tinha ido, e muitos deles sendo realmente muito bonitos.
Eu viajava dia e noite, não tinha horário fixo. Simplesmente quando solicitavam meu serviço de transporte, eu fazia independentemente do horário, pois aquele trabalho era muito bem remunerado. Quando conto isso, as pessoas sempre me perguntam se nunca vi coisas estranhas na estrada enquanto dirigia. E a resposta é sim. Seria estranho se eu dissesse não, porque sou uma das pessoas que sempre acreditou que estamos rodeados de coisas que não podemos ver, e muitas dessas coisas ficam escondidas à noite, em lugares distantes e desolados. O que vou lhe contar, sem dúvida, considero a coisa mais incrível e perturbadora que me aconteceu durante esses anos de trabalho. Lembro que estava fazendo uma longa viagem da Califórnia até a Pensilvânia. Dormi na cabine e depois comecei novamente meu trajeto. Era inverno, então estava muito frio. Naquela noite eu estava dirigindo por volta das 3:30 da manhã. Eu estava procurando um posto de gasolina ou um daqueles restaurantes que ficam sempre abertos 24 horas por dia, para poder comprar um café e também algo para comer. Dirigi até notar algumas luzes alguns metros à frente. Era um pequeno restaurante que, para minha sorte, estava aberto. Saí da estrada e estacionei meu caminhão no estacionamento, onde, aliás, não havia carros estacionados. Não me pareceu estranho, porque era lógico que ali não havia clientes naquele momento, ou foi o que pensei. Entrei no local, onde pensei que estaria quente por causa do aquecimento, mas estava muito frio lá dentro. Na verdade, estava tão frio quanto lá fora. Decidi que seria melhor pedir a comida para a viagem, pois não conseguiria comer lá dentro com tanto frio. Seria melhor comer no caminhão. E é aqui que as coisas ficam estranhas. Quando entrei no local, além de sentir frio, vi que havia uma mesa ocupada com 2 homens que me encaravam o tempo todo desde que dei o primeiro passo para dentro do local. Sinceramente, eles me deixaram um tanto desconfortável. Bom, eles não paravam de me olhar, eu simplesmente não prestei mais atenção neles e fui fazer o pedido. No balcão, vi uma mulher de uns 60 anos com uma aparência um tanto perturbadora, que também me viu se aproximar sem tirar os olhos de mim, com um olhar muito sério. Ouvia-se música country no local, e além daquela senhora, tinha uma cozinheira lá atrás, que também me observava pela janela por onde passava a comida. Não vou negar que me senti desconfortável, pois aquelas pessoas estavam agindo de forma muito estranha e era incomum elas me olharem daquele jeito. Mas até então, eu não senti medo nem pensei nada de ruim, só fiquei confuso. Falei para a senhora que gostaria de pedir alguma coisa. Ela, sem me dizer nada e sem tirar os olhos de mim, me entregou um papel e uma caneta para que eu anotasse meu pedido. Peguei e agradeci. Anotei o que queria e falei que era para a viagem. Dei para ela de volta e depois perguntei sobre o banheiro. Ela me apontou com a mão onde estava. Agradeci e fui até lá, entrando rapidamente no banheiro, pois estava muito apertado. Quando terminei, lavei as mãos e também o rosto para acordar um pouco. Depois verifiquei meu celular daqueles antigos para ver se não tinha mensagens da minha esposa. Depois disso, abri a porta do banheiro para sair. Mas o que encontrei ao abrir a porta foi algo que não esperava e que me deixou ali por um longo tempo, atordoado. O lugar estava escuro e pelas luzes de fora dava para ver que estava abandonado. As mesas estavam quebradas, as paredes estavam quase caindo e o balcão havia sumido. Tinha um monte de entulho e lixo no chão que me impediam de andar sem que tropeçasse. Eu estava tremendo de medo. Estava tentando sair e ao mesmo tempo tentava assimilar o que diabos estava acontecendo. Quando saí do local, fiquei lá fora por um tempo e vi uma viatura estacionando. Eu coloquei as mãos na cabeça, mesmo ele não apontando a arma para mim. O policial se aproximou de mim e me perguntou o que eu estava fazendo naquele lugar. Eu não podia contar a ele o que realmente aconteceu. Eu sabia que ele não acreditaria e, pelo contrário, ele ia pensar que eu tinha ingerido substâncias e poderia me prender. A primeira coisa que me ocorreu de contar a ele foi que não aguentava mais a vontade de ir ao banheiro e que me ocorreu entrar lá para me aliviar. Ele me revistou e também olhou meu caminhão. Depois entrou no local com sua lanterna e me disse para esperá-lo lá fora, e assim o fiz. Ele saiu do local e me disse que ele me deixaria ir, mas que eu nunca mais deveria entrar em lugares abandonados para ir ao banheiro, que era melhor esperar até encontrar um posto de gasolina. Pedi desculpas, agradeci pelo aviso, mas não aguentei. Eu tive que perguntar a ele o que era aquele lugar antes,
já que ele era bem mais velho e provavelmente saberia. Ele me olhou como se estivesse lembrando de algo muito ruim e me disse: essa era uma cafeteria muito famosa nos anos 90. Ela estava sempre cheia de gente, mas um dia, quando o local estava lotado, 2 homens entraram armados e tiraram a vida de 12 pessoas. Depois disso, a cafeteria fechou e ninguém mais quis abri-la novamente, pois é um local que está marcado pela tragédia, pelos acontecimentos. Fiquei pasmo ao ouvir isso. Saí do local com medo e com um tremor que não saía do meu corpo. Fiquei me perguntando por que isso tinha acontecido comigo. Por que aquele lugar estava iluminado justamente quando eu estava passando? Do porquê queriam que eu entrasse no local. Aquelas pessoas que ficaram me olhando quando entrei no lugar, obviamente, não estavam mais neste mundo. Só tenho essa experiência paranormal para contar, mas não queria que isso tivesse acontecido comigo. Eu cresci no campo. Não estou me referindo ao meio do nada, definitivamente um pé ao lado dos subúrbios. Ao lado da minha casa havia um enorme milharal, e do outro lado da rua havia algumas casas. Devo mencionar que também morava num terreno de 7 acres, então ficava em algum lugar entre a zona rural e os subúrbios. Nos fundos da propriedade havia uma floresta bem grande que eventualmente levava a uma trilha natural, mas antes disso havia um acampamento. Este acampamento costumava ser um lugar bastante popular antigamente, muito antes de nos mudarmos para lá, mas acabou fechando abruptamente. Não sei exatamente por quê, mas ouvi muito falar sobre a existência de problemas com drogas. Também houve rumores de que pessoas haviam sido atacadas e mortas lá. Ninguém que conhecíamos na área que estava lá na época sabia com certeza, mas o fato é que ele fechou e eles não o demoliram. Eles acabaram por deixar lá um acampamento abandonado completo, com cabanas, um refeitório e outras construções. Isso por si só parece um tanto assustador, e era, mas na época em que essa história aconteceu eu era muito jovem. Tinha cerca de 9 anos e provavelmente era bastante ingênuo, dada a minha idade. Essa floresta e acampamento abandonado não fazia parte da nossa propriedade, que termina logo quando você chega na linha das árvores. Porém, na época, o dono daquela propriedade e meu pai eram amigos um do outro, e esse cara disse que não se importava se andássemos por lá e até deixou meu pai caçar lá durante a temporada de estoque de carne. Então, uma noite, quando minha mãe estava trabalhando à noite, meu pai levou minha irmã mais nova e eu para explorar. Ainda não estava escuro porque era verão. No entanto, no meio do mato estava um tanto apagado da luz do dia. Exploramos um pouco, embora a maioria dos prédios estivesse trancados e houvesse muitas aranhas por toda parte. Eu estava ficando ansioso para voltar e também já estava bastante escuro nesse momento. Numa determinada área, os prédios estavam desbloqueados e alguns nem sequer tinham portas. Estávamos apenas olhando em volta, imaginando como aquilo parecia o começo de um filme de terror. Enquanto estávamos em uma das cabanas, ouvimos vozes do lado de fora. Espiamos pelas janelas e vimos 2 caras de 20 e poucos anos, um deles estando completamente sujo, pelo que percebi na época. Eles pareciam bravos e falavam alto. Parecia que eles estavam com pressa, como se tivessem que se apressar e fazer alguma coisa lá atrás, ou como se estivessem procurando alguma coisa. Nunca tinha visto meu pai realmente assustado, e embora eu não diria que ele estava exatamente assustado nesta situação, eu poderia dizer que ele estava um tanto preocupado, o que também era incomum. Ele ficou na porta da cabana enquanto minha irmã e eu olhávamos pela janela. Eu estava segurando um tijolo solto que peguei, e meu pai me disse para segurá-lo, a menos que ele me dissesse para soltá-lo, o que por algum motivo me chama a atenção. Enquanto observo pela janela, vejo um dos caras olhar para a cabana e fazer contato visual com meu pai por um tempo. Pareceu uma eternidade na época, mas provavelmente não foi tanto tempo. A essa altura, eu estava inquieto. O comentário que meu pai fez me fez perceber que esta era uma situação perigosa. Então o cara sussurrou algo para o outro cara que olhou para o meu pai também. Eles tiveram uma espécie de conversa e os 2 rapazes foram embora em direção às árvores. Quando ele não conseguiu mais vê-los, ele nos conduziu para fora
Voltamos para minha casa, mas meu pai parecia inquieto e ficava olhando para trás o tempo todo. Voltamos sem problemas e nada resultou desse encontro. Meu pai nos contou anos depois que nenhuma das pessoas que estavam lá pertenciam à região, e fora isso ele disse que um dos homens estava completamente banhado no que parecia sangue. Meu pai nunca mencionou com ninguém o que aconteceu naquele dia, e eu acho que ele falhou nisso. Eles poderiam muito bem ter matado alguém naquele lugar. Ou pior, já que meu pai mencionou que um deles estava banhado em sangue, não duvido que eles praticavam algo obscuro naquela floresta, tipo ritual de sacrifício ou algo do tipo. Vários amigos e eu decidimos explorar uma mansão abandonada que pertenceu a um renomado general da Segunda Guerra Mundial, que foi aparentemente abandonada nos anos 50, logo após sua morte. Chegamos lá por volta das 18 horas. A mansão era enorme e cercada por floresta e grama muito alta. Já nos portões, entramos e começamos a explorar o prédio que provavelmente foi construído no final de 1800. Era enorme. Era um labirinto de salas, escadas, terraços e corredores. Quando entramos e passamos por um pequeno corredor que dava para a primeira sala, ouvimos um miado atrás de nós. Era um gato. Parecia ter uns 3 anos de idade, não era tão grande. Branco, com manchas pretas, e parecia muito saudável. Percebi isso imediatamente, quando me ofereci como voluntário para cuidar de gatos sem teto por um tempo. O gato se aproximou de nós sem medo. Levantei minha mão e ele imediatamente me deixou acariciá-lo. O pelo era limpo, macio, em boas condições gerais. Durante nossa exploração do lugar, o gato estava sempre andando conosco. Ele não tinha medo e nenhuma curiosidade particular em relação a nós, enquanto prontamente deixava todos acariciá-lo, com muita calma e confiança. Isso era estranho, pois o gato estava em condições excelentes para ser um gato de rua, e por ali não havia casas a quilômetros. Quando finalmente terminamos de tirar fotos, fiquei preocupado com o gato. Ele era o único ser vivo próximo no meio do nada e estava completamente abandonado. Me preocupei muito com ele, pois poderiam ter-lhe abandonado ali naquele mesmo dia. Decidi que o levaria e encontraria um novo lar para ele, se eu não pudesse cuidar dele sozinho. Quando o procuro, não consigo encontrá-lo. Ele não estava em lugar nenhum, quando há meio minuto ele estava correndo entre nossas pernas e miando. Foi como se ele tivesse evaporado. Ele não saiu. Eu olhei para dentro dos cômodos, chamei por ele e não havia vestígios do nosso amigo. Olhei em volta um pouco mais e finalmente desci até o porão, em um lugar que não queríamos ir. Quando olhei lá, encontrei algo que me perturbou. Eram restos mortais de muitos e muitos gatos do mesmo tamanho e da mesma pelagem. Se eu pudesse dizer quantos, chutaria no mínimo 100 gatos. Assustado, voltei para cima e procurei mais uma vez por ele, mas não o encontrei. Juro que não sei se isso é algo paranormal ou não, mas o que aconteceu ali é inexplicável. Eram centenas de gatos mortos, praticamente já decompostos, com a mesma pelagem e o mesmo tamanho. Como isso era possível? Até hoje me pego pensando nisso às vezes e tento buscar explicação para algo impossível de explicar. Você acredita em bruxas? Eu tento não acreditar, sério. Tento com todas as minhas forças, mas o que aconteceu comigo, o que presenciei, torna tudo extremamente difícil para mim. Sei que muitas pessoas que compartilham suas histórias o fazem para saber se algo do tipo também aconteceu com outras pessoas. Elas fazem isso esperando que alguém diga: sim, eu acredito em você, você não é louca, algo parecido aconteceu comigo, o paranormal existe e blá blá blá. Acho que eu, pelo contrário, tudo o que quero é que me expliquem se puderem, que me digam que tudo foi um mal-entendido, que nada aconteceu, que eu posso dormir tranquila à noite. Passo por isso durante 6 anos. Começou quando eu tinha 16 anos e ainda não consigo superar. Tenho muito medo até de sair sozinha para o meu pátio nas noites de sábado. A mesma coisa aconteceu com minha irmã.
Ela tinha 12 anos quando tudo começou. Acho que para começo de conversa devo mencionar que minha mãe morreu quando eu estava na 6ª série. Claro, foi muito triste, mas sua doença judiou dela, a castigou. A doença nos machucou mais que a morte. Quando isso aconteceu, tivemos muita sorte de ter a família perto de nós, família que nunca nos abandonou. Minhas tias faziam questão de vir ficar conosco, para nos ensinarmos as coisas de casa. Meu pai sabe fazer isso, mas o trabalho dele ocupa muito do seu tempo. E quando mamãe morreu, parecia que não havia muitos motivos para ele voltar para casa. Como se ele tivesse medo de estar aqui, de lembrar dela, de enfrentar sua ausência. Ele começou apenas a trabalhar e trabalhar mais e mais. Finalmente, com o passar do tempo, encontrou uma companheira, alguém que o fez voltar a viver a vida. Ironicamente, embora se pudesse esperar o contrário, sua nova companheira o ajudou a viver novamente conosco, e com isso passamos a amá-la. Seu nome é Roberta. Nesse meio tempo aconteceu algo, ainda mais lindo, pelo menos para nós. Íamos ter um irmãozinho. Isso realmente mudou nossas vidas. Ele era bem mais novo que eu e minha irmã. Acho que isso deu ainda mais brilho a tudo. Já tínhamos idade e maturidade para aproveitar tudo, para ajudar a cuidar dele, para fazer planos, para não sentir ciúme nenhum. Até nos deixaram escolher o nome dele e escolhemos Mateus. Escolhemos porque esse era o nome do garoto da escola, por quem todas nós tínhamos uma queda, inclusive minha irmã mais nova. Quando meu irmão tinha 6 meses, minha família recebeu más notícias mais uma vez. A mesma doença que acometeu minha mãe agora atacava impiedosamente sua irmã mais nova. Chegou a um ponto em que ela não conseguia fazer as coisas dela, coisas simples de casa. Mas como eu mencionei, minha família é muito unida, juntas de meu pai, em nome da minha mãe, íamos apoiar sempre que fosse necessário. Fazíamos isso aos sábados, até a dor ficar simplesmente insuportável para ela. Ver minha tia daquele jeito trouxe novamente a dor a nós. Roberta então decidiu algo: ser quem cuidaria da cunhada do agora marido. Foi estranho, pode ser sim, mas a família da minha mãe passou a apreciá-la muito e como ela tinha algum conhecimento de enfermagem, parecia ser a pessoa ideal, pelo menos muito mais que nós. Além disso, acho que ela fez isso para proteger minha irmã, meu pai e eu da lembrança terrível, para que não revivêssemos o que havia acontecido com minha mãe. Então, aos sábados, Roberta saía o dia todo. Meu pai trabalhava e trabalhava, como sempre, e eu e minha irmã cuidávamos do bebê com a ajuda da Paçoca, a cachorra da Roberta, uma cadela de rua que um dia, quando ela estava grávida, a acompanhou de volta para casa e ficou. Ela nunca foi embora. Era extremamente protetora e por algum motivo odiava intensamente os sapatos da minha irmã. Desde que Mateus nasceu, ela ajudou a cuidar dele. Ela sempre adormecia ao lado do berço, sempre serena. Até que numa daquelas noites, quando estávamos sozinhas, algo de repente me chamou a atenção. Minha irmã estava na sala de jantar, onde se acomodou para ler. O bebê estava no berço, dormindo no quarto do meu pai, e a cachorra com ele, como sempre. No entanto, de repente, senti algo muito estranho, posso jurar. Era como se de repente um silêncio tivesse cercado a casa, como se tivesse entrado nela e não se ouvisse mais absolutamente nada ao redor. Os sons da rua, os sons lá dentro, nada, nem mesmo o som ambiente. Me levantei da cadeira onde estava sentada. Me levantei olhando para todos os lados, não sei explicar. Não estava acontecendo nada, mas sentia uma coisa muito ruim. Ficou tão claro que minha irmã se aproximou de mim e perguntou se eu também sentia aquilo. Eu disse que sim, e instintivamente fomos atrás do meu irmão. Quando entramos no quarto, o que vimos nos assustou muito. Paçoca estava olhando para um canto do teto do quarto. Ela estava parada, alerta, com o rabo esticado como fazia quando estava prestes a latir com raiva. Ela estava bem entre o berço, como se estivesse protegendo meu irmão. Minha irmã correu para pegar o bebê e a cachorra ainda olhava para o teto. Me virei para aquele canto e senti alguma coisa. Não consegui ver nada, mas senti alguma coisa ruim que puxava minha visão para o outro lado, como se não quisesse que eu olhasse para aquele ponto em específico. Da melhor maneira que pude, tirei todo mundo do quarto. Fomos para a sala e ficamos lá até meu pai chegar. Quando ele chegou, nos levou para jantar hambúrgueres. Pedimos que nos levasse a um lugar onde deixassem a Paçoca entrar. Não queríamos deixá-la sozinha.
Depois passamos na casa da minha tia, onde Roberta também estava. Meu pai não deixou a gente entrar para vê-la, ficamos esperando no carro. Acho que naquele momento esquecemos aquela sensação estranha que tínhamos em casa. Era fácil de esquecer porque não entendíamos aquilo, porque não sabíamos como explicar. Mas no sábado seguinte continuaria. Paçoca saía todas as noites para o pátio da frente, mesmo tendo uma cama dentro. Havia dias em que ela arranhava a porta para sair e se deitava debaixo de uma árvore perto da entrada, como se lembrasse dos tempos de vida na rua. Naquele sábado ela acordou mal. Parecia que tinha algo de errado com ela, pois não se levantou. Quando saímos, encontramos no quintal um saco com entranhas velhas, quase podres, como se ela tivesse saído e as encontrado, ou como se alguém as tivesse jogado dentro de casa para ela comer. A levamos ao veterinário, onde cuidaram dela, porém disseram que ela tinha que ficar sob observação. Deixaram eu e meus irmãos em casa, e meu pai foi levar a Roberta para a casa da minha tia, posteriormente com ele indo trabalhar. Quando chegamos em casa, uma das vizinhas se aproximou de nós e nos perguntou sobre a Paçoca. Contamos a ela o que havia acontecido e ela apenas nos disse para cuidarmos melhor dela, para não deixá-la do lado de fora. Ela nos contou que tinha visto alguma coisa de madrugada, antes das 4 horas, quando saía para se despedir do marido antes de ir para o trabalho. Ela nos contou que viram uma senhora parada perto da nossa cerca. Ela parecia estar falando alguma coisa. Eles a viram mexer os lábios. Ao ouvir a porta do carro se abrir, ela se virou e caminhou pela rua até se perder. Ela disse que andava de maneira muito estranha. Ela usava um vestido preto com a barra bem larga, como se fosse uma roupa muito antiga, e quando ela se afastou, ela segurou a parte de baixo do vestido com as mãos. A largura e o comprimento davam a impressão de que estava flutuando, já que não dava para ver o movimento de seus pés enquanto ela andava. O fato da vizinha nos ter dito isso nos preocupou, mas para ser totalmente sincera, pareceu-nos o ato de uma senhora que sofria com problemas mentais. Não o relacionamos de forma alguma com o que tinha acontecido no sábado anterior. Não havia razão para se preocupar. Continuamos a realizar nossas tarefas, mesmo aos sábados, quando cuidávamos do meu irmão. Estes eram dias em que cada uma de nós se concentrava em suas próprias atividades, seja fazer lição de casa, algo que nunca fazíamos aos domingos, ou dedicar tempo à leitura e assistir séries que tínhamos pendentes. Me acomodei na sala com o bebê, minha irmã estava na cadeira, lendo, enquanto eu procurava alguma coisa para assistir na televisão. Não sei quando adormeci, nunca tirava cochilo, mas naquela tarde adormeci, quase sem perceber, adormeci profundamente. Minha irmã mais tarde me contou que desligou a televisão, deixou a criança no berço com a porta aberta e foi ler na sala de jantar. Não sei quanto tempo se passou. O choro do meu irmão entrou nos meus sonhos. Aos poucos, eu estava sonhando coisas terríveis. Sonhei com uma sombra negra que entrava no quarto onde ele estava, que dançava em volta dele e que eu não podia fazer nada. No sonho, eu estava deitada bem longe de casa. Eu estava num banco, no parque onde meu pai nos levava quando éramos pequenas, quando morávamos em outro lugar. Eu estava com muito medo, e foi aí que percebi que era um sonho, mas havia algo de ruim. O choro era real, estava lá, mas eu não conseguia acordar. Me forcei, não lembro como consegui isso, mas me forcei, me movendo aos poucos até cair do sofá. Percebi que estava na minha sala, o choro da criança vinha do quarto, e ao me levantar gritei com minha irmã do porquê ela não foi verificá-lo. Ela ergueu os olhos do livro, surpresa, me perguntando o que estava acontecendo. Enquanto eu corria para o quarto, contei a ela que o bebê estava chorando. Ela corria atrás de mim, me dizendo que não o tinha ouvido, que até aquele exato momento não tinha ouvido ele chorar. Quando cheguei ao quarto, a porta estava fechada. Tive medo que não fosse seguro, que alguém estivesse lá dentro com ele, mas graças a Deus não foi isso. Abrimos e corremos até o berço. Estava vazio. O choro ainda estava presente, e começamos a procurar por todos os lados, até percebermos que parecia vir daquele canto que a Paçoca olhava no sábado passado. Mais precisamente, vinha de cima do armário, de um armário enorme e antigo que ali tinha. Minha irmã correu pegar uma cadeira, arrumamos, e eu subi para tocar o topo do armário com as mãos. Finalmente o senti um bracinho. O puxei com cuidado e o melhor que pude, tirei ele dali.
Minha irmã não parava de chorar. Repetia para mim que não tinha ouvido ele, que não conseguia ouvi-lo chorar. Saímos correndo e fomos até a vizinha do outro lado da rua. Aquela que tinha visto a mulher naquela noite. Não era quem nos dávamos melhor, quem mais confiávamos, nem nada. Mas por algum motivo, era ela quem eu pensei que poderíamos contar o que tinha acontecido. Já que saímos correndo sem telefone, não podíamos contar ao meu pai que estávamos fora de casa e ficamos lá. Quando ele chegou com Roberta, a vizinha foi falar com eles. Ela pediu para que nós a deixássemos ir primeiro, que ela tinha que contar uma coisa para eles. Depois disso, saímos com o bebê, ainda com medo. Não sei o que ela disse, mas não ajudou em nada. Acho que piorou. Meu pai ficou um pouco bravo. Ele perguntou o que tinha acontecido, disse para que não inventássemos nenhuma mentira e não sabíamos o que responder. Roberta nos disse que se o bebê fosse muita responsabilidade, tínhamos que falar. Contamos para eles o que aconteceu e ainda queríamos ajudar, queríamos continuar ajudando com o bebê. No fundo, eu te digo, não queria acreditar no que estava acontecendo e minha irmã também não. Em minha casa não acreditavam nos fenômenos paranormais. Éramos zero religião, nem nos momentos mais terríveis da doença de minha mãe. Buscamos alívio na fé. No entanto, teria mais um sábado, um pior, um ainda mais terrível. Eu e minha irmã estávamos sozinhas mais uma vez, dessa vez bem conscientes do que poderia acontecer. A semana inteira ficamos nervosas sobre o que tinha acontecido nos finais de semanas anteriores. Naquele dia, Paçoca já havia voltado para casa e estava conosco há dias, mas parecia muito fraca, doente, só ficava deitada ao lado do bebê. Não parecia que ela realmente poderia defendê-lo de qualquer coisa. Nos instalamos no meu quarto. Era o que tinha a janela mais segura. E lá colocamos a criança no canto mais afastado da porta. Passamos a tarde assim, até comemos lá dentro. Quando meu pai chegou, finalmente sentimos um pouco de paz. Ele chegou cedo e parecia que o momento amargo havia passado. Foi ele quem começou a fazer o jantar para nós. Perguntamos sobre Roberta, e ele disse que tinha ficado com minha tia, que teve um dia muito ruim, que parecia que poderia ser um dos últimos. Havia chegado mais gente lá, mais pessoas da família com ela. Roberta disse a ele que iria ficar lá mais um tempo, que depois alguém iria levá-la para casa. Depois do jantar, meu pai levou o bebê e ele foi para a sala. Paçoca o seguiu. A coitada mal andava e deitou-se ao lado do sofá. Minha irmã e eu queríamos descansar. Ela foi para o quarto dela e eu fiquei no meu. Já era tarde, eu estava me preparando para dormir quando algo me assustou. Ouvi minha irmã sair correndo do quarto. A cachorra estava latindo desesperadamente para a porta de casa e meu pai, por algum motivo, abriu para ela. A cachorra saiu correndo, chorando e latindo com raiva, e de alguma forma se machucando toda, saiu pelas grades onde eu nunca imaginei que ela caberia, e então fugiu pela rua. Meu pai ficou muito bravo. Ele gritou que iria correr e procurá-la, que deveríamos cuidar do bebê. Eu sabia que tinha que ir de bicicleta e ajudar, ou Paçoca se perderia para sempre. Falei para minha irmã se trancar com a criança, não abrir a porta para ninguém, e então eu também saí correndo para procurar a cachorra. Alcancei meu pai de bicicleta e tomamos um rumo diferente, porque ninguém tinha visto para onde ela havia corrido. Procurei como se estivesse desesperada, e mais uma vez percebi que tinha saído sem telefone quando toquei no bolso de trás da calça onde sempre o coloco. Eu tinha tentado tirar para ligar para o meu pai, para perguntar se ele tinha a visto, e nisso percebi que alguma coisa tinha nos tirado de casa, alguma coisa tinha feito algo com a cachorra para que minha irmã e o bebê ficassem sozinhos. Me perdoe, Paçoca, pensei, e voltei correndo para casa. Pedalei com todas as forças até não aguentar mais. À medida que me aproximava, à medida que chegava mais perto, fiquei nervosa ao ver gente na rua. Havia um pequeno grupo de pessoas. Percebi que era meu pai, a vizinha, minha irmã e Roberta, nervosa com o bebê nos braços, acompanhada da minha tia Aura, esposa do irmão mais velho da minha mãe. Ela a levou para dentro de casa. A vizinha estava completamente pálida e eu me aproximei dela. Queria que me explicasse o que havia acontecido. A vizinha me contou o que viu antes de meu pai chegar, coisa que ela não se atreveu a dizer pela forma como eles haviam levado o que ela tentou contar na semana anterior. Ela disse que tinha uma mulher no telhado da nossa casa. Ela tinha quase certeza de que era a mesma mulher que ela tinha visto lá fora,
Na manhã em que Paçoca ficou doente, ela tinha certeza que essa mulher praticava bruxaria. Ela disse que não queria contar ao meu pai e não sabia como nos contar. Então a única coisa que ela fez foi ficar atenta. Viu se ela se mexia, se ela saía, se ela fazia alguma coisa, e depois de um tempo ela viu a cachorra fugir. Viu ela correr para a rua e percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Nisso meu pai saiu correndo, depois eu de bicicleta. Lá ela sabia que por mais que parecesse uma vizinha intrometida, precisava fazer alguma coisa. Ela sabia que apenas minha irmã e o bebê estavam em casa. O mais estranho foi que ao chegar mais perto da minha casa, viu o bebê dormindo, deitado na porta de entrada. Minha irmã estava gritando por ele lá dentro, procurando por ele. Ela pegou rápido e gritou para minha irmã que ela já estava com ele, que estava nos braços dela. Minha irmã estava quase na frente dele, mas não conseguia vê-lo, e assim que pegou o bebê, ela começou a chorar. As duas saíram de lá e felizmente Roberta estava chegando. Ela saiu do carro muito assustada e levou o bebê. Um grito, um som estranho foi ouvido vindo do telhado da casa. Lá as quatro conseguiram ver uma figura vestida de preto, uma mulher com olhos brilhantes. Uma mulher que logo se escondeu e desapareceu de vista, como se tivesse se jogado para os fundos de casa. Ninguém se atreveu a ir verificar. Minha irmã não tem muitas lembranças daquele momento, exceto quando eu disse para ela segurar o bebê. Roberta passou a passar cada vez mais tempo na casa da mãe com meu irmão. Ela ficou apavorada com a ideia de que aquela mulher voltasse. Meu pai insistia que não passavam de crenças de pessoas ignorantes e Paçoca não voltou. Com o tempo, nem Roberta, nem meu irmão mais novo. A gente os vê pouco, é difícil conviver com ele, mas a gente tenta estar presente toda vez que meu pai os visita. Estamos novamente sozinhos, os três. Pelo que sei, não batizaram meu irmão, apesar de tudo o que disseram. Quase 2 anos depois, visitando um amigo em um bairro próximo, encontramos Paçoca em uma casinha brincando com uma menina. Era óbvio que ela morava lá agora. Já que estava feliz, chegamos um pouco mais perto e ela nos reconheceu. Ela se aproximou de nós com muito prazer, abanando o rabinho, mas aí a menina a chamou e ela voltou para ela, colocando-se entre a menina e nós, entre a menina e a rua. Entendemos que ela agora a estava protegendo. Essa sempre foi a missão dela, por isso não falamos nada, embora gostemos de passar de vez em quando para vê-la, para lhe dar um daqueles biscoitos que ela tanto gosta. Infelizmente não podemos esquecer aquelas noites em que aquela mulher do telhado nos visitou. De vez em quando, sempre aos sábados, quando já estamos indo dormir. Se prestarmos atenção, ainda podemos ouvir como se algo andasse pela casa procurando por alguém. Como se ainda estivesse procurando o bebê. Sei que minha história não tem muita ação, porém me fez acreditar que existem coisas além da nossa imaginação. E infelizmente, uma dessas coisas ainda está em nossa casa. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, meu nome é Miguel e sou da Baixa Califórnia, no México. Há alguns anos eu era policial naquele estado. Me aposentei por motivos pessoais. Ou melhor, sem entrar em detalhes, não queria mais pertencer à referida corporação. No entanto, enquanto estive lá, experimentei muitas coisas que gostaria de apagar da minha mente. Algumas coisas, infelizmente, eu não posso falar, mas isso em específico foi algo que definitivamente me chamou a atenção. Naquela época, eu estava patrulhando com outros 2 companheiros. Eles eram boas pessoas com os outros policiais, mas precisavam de mais empatia com as pessoas da vizinhança. Uma noite recebemos a ordem de ir a uma casa porque uma mulher nos solicitou por causa de uma ligação que havia recebido de seu filho desaparecido. Foi a única coisa que nos disseram. Ao chegarmos na casa, percebemos que se tratava de uma casa humilde, e lá fora a mulher, de aproximadamente 60 anos, já nos esperava. Saímos da unidade e ela se aproximou de nós muito triste. Tentei acalmá-la para que ela nos contasse o que havia acontecido, já que não fomos informados exatamente da situação. Ela nos contou que o filho estava desaparecido há mais de uma semana, que havia feito um boletim de ocorrência, mas que acabara de receber uma ligação do telefone do filho, onde ouviu a voz dele se despedindo dela. Depois disso,
Ele desligou sem dizer mais nada, e quando ela ligou de volta, ele não estava mais atendendo. Ela jurou que era a voz dele. Ela tinha certeza, e o que ela queria era que a ajudássemos a rastrear o telefone do filho para encontrá-lo. Os meus colegas disseram-lhe que não podíamos fazer isso, que ela tinha de ir ao Ministério Público para o ajudar a localizar o telefone. Já eu não aguentei e pedi o telefone à senhora. Fiquei muito triste em vê-la naquele estado, tão desesperada e triste. Quando peguei o celular dela, vi que a senhora tinha um aplicativo onde você pode ver a localização das pessoas. Perguntei se ela sabia que tinha aquele aplicativo no celular e ela me disse que não, que o filho tinha baixado várias coisas no celular dela, mas que ela não sabia mexer. Abri o referido aplicativo e adivinhei que o filho compartilhava sua localização com ela há dias, mas ele nunca nem lhe disse como usar o aplicativo. Mostrei o telefone aos meus colegas que, ao verem a localização do telefone do filho, fizeram sinal para que eu deixasse assim, pois queriam que saíssemos, reiterando à mulher que ela deveria ir ao Ministério Público. Eu não podia deixar assim, eu tinha vergonha na cara. Contei à senhora o que estava acontecendo. Disse a ela exatamente onde foi localizado pela última vez o telefone do filho dela. E foi aí que ela começou a chorar e pediu para levarmos ela até lá, prestes a se ajoelhar diante de nós. Foi algo muito difícil de presenciar para quem ainda tem sangue correndo nas veias. Então, depois de um debate com meus colegas, consegui convencê-los a levá-la, com a condição de que, se víssemos algo estranho, como uma movimentação de grupos criminosos, voltaríamos, já que o local era no meio do nada, em um morro na periferia da cidade. Ela concordou e entrou na caminhonete conosco. Dirigi até o local isolado. Estávamos muito nervosos, pois não sabíamos o que iríamos encontrar. Eu temia pela nossa segurança, mas a senhora tinha a esperança de encontrar o filho vivo. Após uma longa viagem pelo mato, encontramos o local exato onde havia sido enviado a última localização do celular do jovem. E a poucos passos de distância estava seu corpo sem vida. A senhora correu e o pegou nos braços, chorou por ele de uma forma muito dolorosa. Mesmo sentindo a dor daquela mulher, algo não batia. O jovem já estava morto há pelo menos 2 dias e sabíamos disso pelo estado em que o encontramos. Isso não combinava com o que a senhora disse, que ele havia falado com ela naquela mesma noite. Comunicamos os superiores e logo depois chegaram os encarregados da remoção do corpo. Levamos a mulher para interrogatório, mas ela continuou a insistir que tinha acabado de falar com o filho e que nunca confundiria a voz dele. Vale ressaltar que quando encontramos o telefone do jovem, ele estava quebrado e desligado, praticamente inútil, então não sabíamos como alguém poderia ter feito uma ligação. Foi algo que nunca conseguimos descobrir. A chamada do filho dela durou apenas 4 segundos, e conferindo com áudios do WhatsApp, parecia muito a voz dele. Eu não sei o que aconteceu com aquele caso, pois essa não era mais nossa função. Tivemos que nos retirar dele para continuar trabalhando e nunca mais vi aquela pobre mulher. Pelo menos fiquei com a consciência tranquila, pois consegui fazer algo por ela. Pude ajudá-la a encontrar o filho, porque sabia que ninguém mais iria ajudá-la. Depois de tudo isso, fiquei pensando naquela ligação que a senhora recebeu, e minha pele se arrepia ao pensar que foi o filho dela quem ligou para se despedir. É uma história muito triste, que queria muito compartilhar. Claro, com grande respeito pela vítima e famílias que passam por isso. Em primeiro lugar, quero me apresentar. Meu nome é Ronaldo. Fiz parte da Polícia Municipal da minha cidade, mas prefiro não dar nomes de locais por segurança. Já me aposentei, pois completei meus anos de trabalho para me aposentar. Fiquei com muitas histórias, boas e ruins, e outras verdadeiramente terríveis que presenciei em meus anos de trabalho. Considero essa história uma das mais estranhas e inexplicáveis que já tive. Por isso quero compartilhá-la. Acho que vale a pena. Isso aconteceu no início dos anos 90, quando fui designado para o cargo de policial rodoviário. Eu não tinha companheiro, andava e dirigia sozinho pelas estradas do meu estado, embora houvesse mais colegas patrulhando e às vezes até nos esbarrávamos. Era sempre prazeroso encontrar um colega, assim você se sentia mais acompanhado em caso de emergência, principalmente à noite.
Lembro-me daquela noite como se fosse dias atrás. Estava muito frio, lembro que o termômetro marcava 5 graus, estávamos congelando. Eu estava dirigindo por aquela estrada longa e solitária, com um café bem quente que acabara de comprar em um posto de gasolina, prestando atenção na estrada como deveria ser. Não havia muitos carros circulando. Lembro que demorei pouco mais de 1 hora para avistar outro carro, de tão deserta que a estrada estava. Eu estava dirigindo em um desses trechos solitários, quando de repente houve algo que me fez frear repentinamente. Era um carro que estava parado na diagonal, bloqueando a estrada. Ele estava com a porta do passageiro aberta e as luzes acesas. Foi isso que me fez ver a tempo e parar. É claro que parei para sair e ver o que estava acontecendo. Achei que fosse algum acidente, embora o carro não tenha batido em lugar nenhum. Quando cheguei à porta do passageiro, percebi que as chaves estavam na ignição e uma música muito estranha tocava no rádio. Olhei em volta, mas não havia ninguém, e muito menos dentro do carro. A primeira coisa que fiz foi aproveitar o fato de as chaves estarem na ignição para tirar o carro da estrada, pois era urgente fazer isso antes que ocorresse um acidente. Então o fiz. Eu o coloquei na beira da estrada, onde não atrapalharia a passagem. Depois disso, desliguei e fechei a porta. Mal ia até minha viatura avisar que havia encontrado um carro abandonado no meio do nada, quando de repente ouvi alguns barulhos entre os galhos das árvores ao lado da pista. Caminhei muito devagar com minha lanterna na mão. Embora não houvesse vento, a temperatura estava congelando até os ossos. Lembro que enquanto caminhava, fiquei pensando quem poderia ter saído do carro para caminhar na floresta naquela temperatura. Não me pareceu normal, porque se fosse alguém que quisesse simplesmente ir ao banheiro, não teria deixado o carro parado daquela forma irresponsável, a não ser que estivesse bêbado num nível anormal. Eu sabia que algo não estava certo, então fiquei em alerta. Acompanhei o som daqueles ruídos que se ouviam cada vez mais perto. Entrei no meio do mato quando de repente vi algo que nunca esquecerei e que ainda está gravado na minha memória. A poucos metros de mim, um jovem estava ajoelhado, vestindo apenas shorts e regata, com os pés descalços. Parecia que ele estava tendo um ataque epiléptico, porque se movia muito rápido e de forma estranha. Mas não foi isso que me impressionou. Isso não chegou nem perto do que realmente me fez tremer de medo. Em sua frente, havia um animal que parecia uma cabra, completamente preta. Aquele animal tinha mais de 2 metros de altura e estava apoiado em 2 patas. Ele colocou uma pata na cabeça do menino, enquanto ele não parava de convulsionar. Não sei quantos segundos presenciei aquela cena horrível, porque fiquei completamente paralisado de medo. Mas assim que aquele animal soube que eu estava ali, fugiu sobre as 4 patas, perdendo-se entre os galhos altos e a escuridão da mata. Minha primeira reação foi correr até onde estava o jovem, pois assim que esse animal correu, ele caiu no chão e começou a chorar e a gritar. Cobri ele com o meu casaco, porque ele estava quase sem roupa, e repito, o frio estava insuportável. O ajudei a se levantar e o coloquei no meu carro patrulha. Eu sabia que ele não estava apto para dirigir. Ele não parava de chorar. Não conseguia ao menos explicar o que tinha acontecido. Ele não parava de tremer e gritar. Fiquei realmente horrorizado. Chamei uma ambulância, que demorou quase 1 hora para chegar devido ao local em que estávamos. Foi então que o pegaram e o levaram embora, porque o jovem estava em muito mau estado. Outros colegas chegaram e um deles levou seu carro até a cidade, onde estavam com o menino internado. Quando cheguei para interrogá-lo, o jovem ficou com medo de falar. Ele apenas disse que era o culpado de tudo. Ele continuou repetindo isso. E quando finalmente consegui que ele falasse, o que ele me contou gelou meu sangue. Moro sozinho com minha mãe, mas ela está com uma doença terminal. Então me ocorreu fazer um pacto para curá-la, pois isso é tudo que podia fazer. Mas tudo deu errado para mim. Comecei a ver coisas horríveis em minha casa. Já se passou mais de 1 mês desde a primeira manifestação e eles me perseguem. E esta noite, enquanto eu dormia, algo controlou meu corpo. Eu não conseguia parar. Entrei no meu carro e fui até o lugar onde você me encontrou. Não era eu quem dirigia. Eu não conseguia controlar minhas ações. Eu simplesmente não conseguia fazer nada. Entrei naquela mata onde aquela coisa que vi em meus sonhos, desde que fiz aquele pacto, saiu da escuridão. Não sei o que ele estava fazendo comigo. Não me lembro de absolutamente nada. Só sei que você salvou minha vida.
mas também sei que ele não descansará até ter minha alma. Se não for hoje, vai ser amanhã ou depois. O jovem me disse isso com lágrimas nos olhos. Eu realmente queria ajudá-lo, mas não conseguia acreditar nele. Embora eu tivesse visto aquele animal com meus próprios olhos, a maneira como ele o segurou pela cabeça e os olhos horríveis com que olhou para ele, foi difícil acreditar. Para mim, como policial, era impossível acreditar naquela versão do menino. Mandei ele fazer exames para ver se havia ingerido alguma substância, mas saiu completamente limpo. Também pesquisei a história da mãe dele, e ela realmente tinha uma doença terminal e estava acamada. Embora isso já não fizesse parte do meu trabalho, a minha curiosidade sobre o que o jovem me tinha contado tomou conta de mim e acompanhei o seu caso de perto. Descobri que ele também não sofria de nenhuma doença mental. O jovem saiu saudável em todos os estudos que foram feitos com ele. Com isso, nós o soltamos e somente retiramos sua carteira de motorista na época. Eu nunca soube o que aconteceu com ele. Não sei se ele ainda está vivo ou se está bem, mas sem dúvida é um dos casos mais perturbadores que tive de atender. O mais inesquecível, eu diria, porque não há explicação lógica ou científica para o ocorrido. Agradeço por você dedicar seu tempo para ouvir minha história. Tira um peso dos meus ombros poder compartilhar minha experiência. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando consegui meu primeiro emprego depois da faculdade, mudei-me para uma casa pequena com uma colega de quarto. A colega de quarto era uma garota com quem estudei no ensino médio. No entanto, não éramos realmente amigas. Nós duas nos conhecíamos, mas não tínhamos os mesmos grupos de amigas. Eu não sabia muito sobre ela, mas de alguma forma, depois da faculdade, acabamos morando na mesma cidade. Éramos colegas no Facebook ou algo assim, e como morávamos lá e não conhecíamos mais ninguém, decidimos tentar morar juntas. Nós duas éramos mulheres da mesma idade e imaginamos que daríamos certo, mas eu estava errada sobre isso. No começo ela parecia legal. Sinceramente, esqueci onde ela trabalhava, mas ela tinha um horário bem normal como o meu. Nossos quartos eram os únicos da casa e um ao lado do outro no corredor. Não éramos melhores amigas nem nada, mas nos demos bem no início. Porém, ela parecia ter um comportamento meio estranho. Lembro-me de que ela estava saindo e voltando para casa em todos os horários estranhos. O tempo todo eu acordava ouvindo ela saindo ou voltando para casa. Eu tinha sono leve, e os horários eram da meia-noite às 5 da manhã. Eu não tinha ideia para onde ela iria ou porquê, e isso acontecia muito, pelo menos várias vezes por semana, várias vezes na mesma madrugada. Uma vez eu toquei no assunto, perguntando por que ela estava saindo às 2 da manhã. Ela negou categoricamente e disse que devo ter ouvido o vizinho. Não disse a ela que sabia que era ela, porque percebi que, seja lá o que fosse, ela não queria que eu soubesse. Eu realmente não pensei muito nisso na maior parte do tempo, no entanto. Uma noite, depois de vários meses morando lá, fiquei fora até tarde. Eu estava com alguns outros amigos e voltei para casa provavelmente quase meia-noite. Depois de voltar para casa, entrei e todas as luzes estavam apagadas. Acendi algumas luzes e também notei que a porta da minha colega de quarto estava aberta e ela não parecia estar lá dentro. Chamei o nome dela, apenas me perguntando se ela estava em casa. Imaginei que ela tivesse saído novamente quando não respondeu. Então fui para o meu quarto, me troquei e fui para a cama. Eu estava cansada, mas depois de fechar os olhos, por algum motivo tive dificuldade para dormir. Fiquei ali deitada por uns 20 minutos tentando descansar, mas era como se eu não estivesse mais cansada. Então, de repente, ouvi um barulho dentro do meu quarto. Eu não tinha ideia do que era. Olhei para cima e vi a porta do meu armário se abrindo. Então vi minha colega de quarto saindo. Estava muito escuro, mas eu poderia dizer claramente que era ela. Isso foi tão estranho e bizarro, eu não tinha ideia do que ela estava fazendo lá. Sentei-me e perguntei a ela o que estava acontecendo. Assim que falei com ela, ela olhou para mim e começou a correr, saindo correndo do meu quarto. Fiquei onde estava, muito confusa. Então, provavelmente 1 minuto depois, a ouvi sair de casa pela porta da frente. Naquele momento, decidi que precisava sair de lá o mais rápido possível.
Nos dias seguintes, arrumei minhas coisas. Não sei onde minha colega de quarto estava durante esse período, mas ela não estava lá. Como eu já estava indo embora mesmo, decidi olhar em seu quarto. Entrei pela janela do lado de fora, pois eu sabia que a trava estava quebrada. Não tinha muita coisa assustadora pelo quarto, a não ser por vários bonecos de palha embaixo de sua cama. Alguns sem cabeças, outros sem pernas, braços e alguns amarrados pelo pescoço na estrutura do colchão. Aquilo foi bizarro. Então eu me mudei. Depois disso, não falei com ela desde então. Ela me bloqueou nas redes sociais e ainda não sei por que ela estava escondida no armário do meu quarto. Ela provavelmente não esperava que eu chegasse em casa naquele momento. É por isso que a porta dela estava aberta e ela estava no meu quarto. Ela deve ter se escondido no meu armário e esperado até pensar que eu estava dormindo para tentar sair. Estou feliz por não ter conseguido dormir e por ter notado ela. Essa foi de longe a experiência mais assustadora que já tive.